Oi, Olá, boa noite. Então, boa noite. está tudo bem? Tá escutando? Vamos botar deitado ou vamos? Ah, consegue virar ao contrário? Sim. Sim, assim, porque o meu telemóvel só dá para colocar assim a direito, senão Aham. não consigo. Já temos aqui alguma assistência. Acho que são seguidores seus, né? Isso, o Groff Matheus é lá de Então, Alvorada. está tudo bem no Brasil? Tudo ok. E aí contigo, como é que tá? Também está tudo bem. Tivemos É. aqui um percalço por causa da mudança da hora. Aqui o governo manteve a mudança, aí parece que não, né? Não, aqui no Brasil acho que faz uns 3, 4 anos que não tem mais. Uns 2, 3 anos por aí. Pois. Então agora ficamos com uma diferença horária diferente, certo? É. Por isso que Pois, atrasou. Eu tava pronto aqui, tu não chamava, não chamava, pensei, ué. pois foi aí este pequeno imprevisto. Mas pronto, está É. tá resolvido, estamos aqui, não é? Frente a frente. Para falarmos um bocadinho aqui do nosso trabalho, não é? Hoje o Isso. Denir é o meu convidado, já temos aqui cinco pessoas a assistir. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, disponham, estamos aqui para responder, não é? Então, eu gostava que o Denir falasse um pouquinho acerca de quem é, se apresentasse um pouco. Eu sou Denir Scartesini, sou de Boqueirão do Leão. Sou terapeuta holístico, trabalho com constelação familiar e sistêmica, que muita gente não sabe como é que a constelação é ver alguma coisa que está trancada nos ancestrais nossos, né? Que às vezes o que acontece? Tem dinâmica que se repete de geração para geração. E às vezes as pessoas não sabem por que está acontecendo. O exemplo, vamos dizer, o nossos nono, nossos vô era bêbado, um dos filhos é bêbado, um dos outros filhos é bêbado, assim vai levando aquela geração de geração em geração. E não só isso, quem teve aborto, família que se separa bastante, vamos dizer, alguém sempre da família sempre se separa. E as pessoas não sabem por que está acontecendo. Daí o que acontece? Na constelação a gente detecta esse problema e faz uma dinâmica para as novas gerações não acontecer mais. A constelação é muito incrível, não só para isso, a constelação não seria só para detectar coisas ancestrais, e sim, até eu acho que eu fiz constelação contigo, né? Sim, sim, sim. Eu fiz a constelação contigo, é. E o que que acontece? A constelação detecta outros conflitos familiares, entre irmãos, problemas financeiros, de tudo. A pessoa vai botar o coração da pessoa que bota as peças. O que o coração dela sente, aquilo lá vai estar na constelação. É um troço fantástico. É só quem faz para acreditar como é que funciona. É E além verdade. disso, faço a leitura corporal, né? Vejo os traços das pessoas, cada um, nós temos 5 traços de caráter. Todos os traços nós temos um pouquinho mais de um pouquinho mais do outro, e tem pessoas que não sabem por que ele é diferente de outras pessoas, às vezes dois irmãos, um totalmente diferente do outro. Ah, mas foi criado junto, na mesma família, aquela coisa, e são totalmente diferentes. Por quê? Porque cada um tem um jeito de viver, né? Cada um tem um jeito de... Por quê? Porque vem os nossos traços, os 5 caráteres. Daí também eu faço a consciência sistêmica, a psicossomática, faço a física quântica, que é muito legal. A física quântica é um troço assim, mudar o piloto automático, sair daquele estágio que nós temos, daquele jeito. E por que que a gente faz tudo no piloto automático? Porque a nossa concepção é que a realidade é aqui, ó. Tem esse caminho para andar. Na medida que a pessoa sai da concepção dela, do que ela imagina que é a vida, e ela entra para a realidade, ela vê um mundo totalmente diferente. Ela vê o mundo do quê? Do jeito que é, e não da projeção que ela lhe dava. Faça a resignificação dos sentimentos, que também eu fiz contigo, né? Lembra? Sim. Resignificação, a pessoa apaga na hora aquilo que estava vibrando, aquele sentimento, às vezes de medo, culpa, alguma decepção que teve na vida muito forte, que às vezes a pessoa
não sabia como aquilo lá ficava vibrando a vida inteira. Tem pessoas que a vida inteira vibravam com aquilo. E faz a resignificação, o que acontece? Apaga na hora. A pessoa tira aquele sentimento e nunca mais esquece. Daí limpa aquele campo emocional e a pessoa não vibra mais naquilo. Muito bom. É um trabalho incrível. E como é que o Denir nem sempre foi terapeuta, certo? Como chegou a este caminho fantástico? Olha, eu comecei a estudar já isso aí já faz uns 5, 6 anos, né? Eu fiz vários cursos. Primeiro que eu fiz foi do PNL, Programação Neurolinguística, né? Que foi 3 dias, enclausurado, tu fica assim num lugar sem celular, sem nada. É um troço fantástico a PNL. E daí o que acontece? Depois daquele curso eu comecei a fazer, fiz os 3 níveis do Reiki, o 1, o 2 e o avançado. Daí comecei, foi um curso atrás do outro, fiz muitos cursos de física quântica, holococriação, metas e sonhos, um monte de curso, sabe? Daí fui indo, daí fiz a constelação, fiz a leitura corporal e muitos cursos, eu tenho uns 20 cursos, tenho tanto curso que às vezes eu nem me lembro assim, que como eu montei minha terapia, eu montei um pouco de cada coisa, entendeu? Por isso que a minha terapia assim é muito legal porque muda, tira todo o sentimento daquela coisa que as pessoas não percebem que ela tem, que fica o subconsciente. Nós lidamos 80 e poucos, 90 e poucos por cento do nosso piloto automático é o quê? É o nosso subconsciente que leva nós sem perceber. O piloto automático leva as pessoas numa projeção que ela não percebe. Então, em torno de 10% é o nosso consciente. E é onde as pessoas não se dão conta. Porque o consciente é muito pouco, nós fizemos tudo no piloto automático sem perceber. E é isso que tem que fazer, mudar a reprogramação do cérebro, mudar o piloto automático. É onde a pessoa sai daquela tristeza, aquela desânimo, aquela coisa que nada dá certo. Ele só vê problema e não vê solução. Às vezes só problema e não vê solução. Na medida do piloto automático, ele sai daquela vida que estão levando e aumenta a potência. Daí o que acontece? A energia dela sobe e ela vê o mundo totalmente diferente. O que ela via, o que ela fazia, ela vê que ela fazia tudo em vão, que ela não sabia que estava fazendo daquele jeito. Mas é difícil as pessoas terem essa noção, não é? De chegar a. Como é que. Ou seja, as pessoas chegarem à conclusão que precisam de ajuda e precisam de terapia, nem sempre é fácil, não é? Não é fácil. Muita gente não se permite, acha que não, eu não tenho problema e bababá. E veio gente, eu faço terapia assim de todos os níveis de idade, até de 6 anos, já fiz terapia com uma menina de 6 anos, que tinha medo de dormir, que não dormia sozinho. E primeira terapia, em 20 minutos de terapia, ela dormiu já sozinha, foi no quarto, deu boa noite pro pai e a mãe, beijou eles e nunca mais teve medo. Meus pais tinham que ir no quarto, levar, dar boa noite para ela, esperar dormir, daqui a pouco ela se acordava, até com pessoas de 80 e poucos anos. Então, o que acontece é todas as idades e níveis sociais. Tem pessoas muito bem de vida, podre de rica, e tem problema que nem um pobre. Todo mundo tem problema, só que às vezes eles não querem admitir, eles acham que não tem, a vida fica trancando, é só problema, decepção, brigas, discórdia, coisa, e eles não sabem o que está acontecendo. Só quem faz a terapia para entender o quanto a pessoa se transforma, por quê? Porque tem que mudar de dentro para fora. Enquanto não limpar o pavilhão, não limpar os problemas que ela tem, ela não se dá conta que ela tem esses problemas. Sim, e a grande maioria das vezes leva a um estágio de doença, certo? Doença. Todas as doenças, praticamente todas as doenças, é o próprio ser humano, nós que criamos, né? O que acontece? Tudo que tu vibrar no medo, na discórdia, na culpa, no medo de todos os problemas, o que acontece? A tua doença está ali, ela se manifesta, porque nós temos que olhar para a doença e não para o doente. Então, o que acontece? O que causou aquela doença? É isso que dá. A terapia, a gente detecta aquele problema que a pessoa sozinha ela não consegue perceber por que ela está daquele jeito. A pessoa não consegue entender por que ela vibra daquele jeito, por que ela anda em círculos, por que o dinheiro some, por que briga, discórdia. E daí o que acontece? Tudo quando o corpo da gente está cheio de tensão, de problemas, até o dinheiro foge. É uma coisa incrível, assim, que da hora que tu se limpar por dentro, o mundo aflora, assim, que é só quem faz a terapia. Tem gente que diz assim, parece que me tirou uma outra pessoa dentro de mim e colocou do lado. É o que acontece quando as pessoas fazem terapia. Mas também há muitas pessoas que parece que dá jeito de estarem doentes, não é?
Tem pessoas que têm necessidade de estar doentes, é isso aí. Tem pessoas que precisam ser doente para quê? Para ter um aconchego da família que nunca teve. Ela precisa estar doente para quê? Para receber carinho, às vezes, do filho, do neto, de alguém que nunca teve. E na medida que a pessoa está doente, tem muita gente que não querem se curar. Precisa estar doente e não querem a cura. Por quê? Quem está doente, ele volta no modo criança, ele não tem mais compromisso com nada, ele não precisa se organizar com nada, ele recebe o carinho que nunca recebia antes da família. Tem gente que tem necessidade de estar doente. Tem muita gente que até cria uma doença para quê? Para ser paparicado, para ser visto. Olha só, ser visto pela família, que antes eles não eram vistos. Sim, e mesmo em relação aos pais, não é? Porque existe muito, pelo menos aqui em Portugal, existe muito aquela consciência que os filhos têm que cuidar dos pais quando os pais chegam a determinada idade. E muitos pais adoecem precisamente para terem esse cuidado, certo? Para ter alguém, às vezes eles estão se sentindo meio rejeitado, meio excluído da família, eles automaticamente, subconsciente, captam que é uma doença. Eu preciso estar doente para quê? Para ser visto. Eu preciso estar doente para meus parentes estar próximos. Então, muita gente tem essa necessidade mesmo. E um grande erro que acontece nas famílias normal é o quê? Às vezes o casal, ele tira muito a energia do casal, da própria casamento, e coloca muito nos filhos ou nos pais. E o que acontece? Sai fora da consciência sistêmica, sai fora do fluxo da natureza. E o que começa a acontecer? Começa conflito na família, uns problemas de isso, daquilo. Por quê? Porque estão tirando todo o foco, a energia que ficaria no casamento, eles botam nos pais e nos filhos. E sai fora da consciência sistêmica. A maioria das pessoas não percebe isso aí. Tem gente que vive aqui no Brasil, nós já conversamos sobre isso aí, e tu, né? Lá em Portugal também tem muito isso aí. Deles botar muita energia nos filhos, botar todo o trabalho só para os filhos, saber que às vezes eles estão fazendo o quê? Um grande erro, porque eles estão dando tudo para os filhos não têm uma dificuldade, eles estão sempre no conforto, e a hora que sair do conforto, qualquer problema para eles é um baque, eles não vão conseguir reagir, porque eles ganharam tudo de mão beijada. Esse é um grande problema também que acontece. Aqui existe muito aquela noção de, por exemplo, os pais montam uma empresa a pensar no futuro dos filhos. E muitas vezes o que acontece quando os pais partem ou já não conseguem depois mais gerir o negócio, os filhos em pouco tempo destroem aquela fortuna que os pais conseguiram, não é? Aqui no Brasil também acontece muito disso aí. As pessoas ganhar tudo de mão beijada, empresas, comércio e coisa, e assim, ó, às vezes não aguenta 5, 10 anos e termina com todo o capital. Por quê? Porque eles não começaram do zero que nem os pais começaram. Quando os pais, a família começa pequeno e começa a construir e vai indo aumentando, os filhos recebem aquela herança já com tudo pronto. Eles não tiveram dificuldade. Para isso tudo é fácil. Daí quando vê, dura poucos anos, e quando vê, estão tudo, não é nem estável, eles estão quebrados. Financeiramente, eles não conseguem manter o que está acontecendo na vida deles. Aqui no Brasil, olha, Portugal e o Brasil é muito parecido nas dinâmicas. Sim, é verdade. O título da nossa live era Entenda o seu corpo. Quero falarmos agora um pouquinho da leitura corporal. Como é que chegou à leitura corporal? Eu cheguei nos cursos que eu faço, que eu fiz já vários, né? Eu fiz constelação, psicossomática, vários cursos. E na constelação eles diziam que nós tínhamos que entender o corpo da pessoa. Não adianta só fazer constelação e tu não vê o modo dele falar, o modo dele se posicionar, de sentar, conforme tu faz a pergunta, o que eles vão te dizer, tudo isso. E daí foi dica, né, do palestrante, só vocês têm que saber não só a constelação psicossomática, também tem que saber que o corpo fala mais do que a boca. O que a boca às vezes não fala, o corpo diz. É aquele ditado, o que tua boca me nega, teus olhos me confirmam. Daí eu fui em busca, né, e achei assim, e é um troço fantástico. É só quem entende isso aqui para saber, tu olhar uma pessoa e ver como ela procede, e tu fazer a leitura corporal, pegando o tom de voz, o jeito que fala, assim,
É um troço incrível. Bom, eu fiz contigo, né? Tu viu como é que funcionou, é. E é só quem passa por isso para entender assim o quanto é gratificante a pessoa fazer uma leitura corporal e dizer, ó, tu procede assim, 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 tu tá fazendo certo tal coisa, tu tá fazendo errado tal coisa, tu vai poder usar os recursos para ti, mudar para ti, e não só para ti, para a família. Isso é muito importante, saber lidar como o pai é, a mãe é, o marido e os filhos, é um troço assim fantástico. A mudança de quem faz uma leitura corporal, que faz essas terapias, que entende como ela procede e a família dela, assim, ó, é gratificante. É só quem faz mesmo para entender. Sim, porque a maioria das pessoas não se conhece, não é? Não. O autoconhecimento Conhece assim, conhece de se olhar, mas às vezes lá dentro a pessoa não sabe como é que ela é. Às vezes vive anos e anos e acha que a pessoa é de um jeito e é outro. E é totalmente, tá fazendo às vezes, entendendo errado, saber que às vezes é uma dinâmica tão fácil, né? Só entender certos casos, assim, 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 e muda tudo. Meu Deus do céu. Muda o relacionamento, o dinheiro, muda tudo, as doenças, as pessoas assim, se libertam daquilo porque tu para de vibrar naquele problema que tu está anos e anos te fazendo mal, e às vezes saber que é o jeito da pessoa que está convivendo contigo, então é tu que tem que mudar. Entender o lado que a pessoa é daquele jeito. É simples, é um troço assim, ó, fantástico. Sim, porque efetivamente nós, pelo menos eu falo por mim, nós passamos muito tempo da nossa vida a achar que vamos encontrar alguém e que a pessoa tem que mudar ali um jeito ou outro para poder lidar com a outra pessoa, não é? Mas nos últimos tempos eu descobri que as pessoas não mudam. E nós precisamos é entender como é que as pessoas funcionam e aprender a lidar com elas, não é? Porque cada uma tem o seu jeito de ser e estamos moldadas e está registado dessa forma, não é? E o formato do nosso corpo também diz exatamente isso, como é que nós Tudo. funcionamos. É só olhar para o formato do corpo e claro, o formato do corpo e uma análise também verbal, né? Verbal e não verbal. Só o jeito de se movimentar, quando faz a pergunta, como ele se posiciona, você faz assim com os braços, volta. Tudo isso aí quer dizer uma dinâmica para nós que entendemos, né? Então é uma coisa assim incrível, incrível. É só quem faz para entender o quanto uma terapia é necessária para todo mundo. O pessoal acha, eu não tenho problema. Eu já peguei muitas terapias da pessoa chegar assim e dizer assim, não, só estou com dor no ombro e a dor no braço. A pessoa tinha depressão, bipolaridade, um monte de problema. Um monte de problema. E eles não Olha, querem mexer na dor. A hora que mexer na dor, tem que mexer na dor, mexer na ferida. A hora que mexeu na ferida, o que vai acontecer? Vai cicatrizar, vai botar para fora. Se tu não explodir para fora, explode para dentro. Por isso que tem muitas pessoas que têm problema de fibromialgia, bruxismo, um monte de problema. Por quê? Porque explodiu para dentro, aquilo que teria que explodir para fora, botar para fora verbalmente. É onde que eles começam a entender como funciona. sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda hoje estava a falar com uma senhora, e ela estava-me a contar que tinha um problema numa unha, na mão esquerda, e depois cortou-se também na mão esquerda, tinha um problema no pé esquerdo, e eu assim, tudo do lado esquerdo. Já dá para até dizer o que está acontecendo na dinâmica, né? Só de ver isso aí. O que acontece? É pessoas que estão com problema de relacionamento, automaticamente, e problema teve problema com a mamãe, né? Automaticamente, já só no tu falar isso aí já é uma dinâmica, que tu vê um monte de coisa só não falar isso aí. Porque automaticamente, quando a pessoa tem qualquer problema no lado esquerdo, é de relacionamento, a pessoa tem problema de relacionamento e tem problema de mãe, né? Que aconteceu o trauma lá na oralidade, no segundo traço de caráter, que a pessoa teve muito falta, a sensação de abandono, né? Sem dúvida, sim, porque nós temos, cada traço está associado a uma dor, correto? Um sentimento, digamos Um assim, não é? sentimento que cada traço ele traz o sentimento predominante, que é o que mais flui naquele traço, né? Por isso que a pessoa vibra daquele jeito e não sabe por quê. É verdade, e com uma leitura começa a cair as fichas, como nós costumamos dizer, não é? Vão cair as Começa a fichas. se encaixar aquelas caixinhas, que nem se diz, ó, as caixinhas estão indo no lugar.
É muito incrível mesmo. Eu já tive o prazer e o privilégio de fazer terapia e estou ainda a fazer terapia com o Denir. Está a ser fantástico, porque realmente eu tinha aqui umas fichas desencaixadas, É, estavam fora do lugar, e é muito bom, é fantástico. E realmente as várias dinâmicas, não é? Eu também sou terapeuta, também faço análise corporal, mas realmente é uma outra visão, de uma outra perspectiva, e, e é realmente fantástico. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quem nos está aqui a assistir. Se pode nos fazer as estão... perguntas aí. Quem está olhando, se quiser saber alguma coisa do corpo, o que dói, pode falar aí que a gente já responde. Sim, porque Vamos falar um pouco cada vamos falar dor. um pouco, vamos falar um pouco de cada traço aí para eles entenderem um pouquinho. Sim, 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 vamos, claro que sim, claro que sim. Então nós temos 5 traços de caráter. Todo mundo tem um pouco de cada traço. Porém, tem uns que tem mais de um, mais do outro. Tem uns que tem muito, muito de um e bem pouco dos outros. Por isso que cada corpo ele demonstra aquilo que ele está descrevendo o que é a vida dele, né? Então o que acontece? O primeiro traço de caráter é o esquizoide, né? Que acontece desde os 4 meses de gravidez da mãe até 1 mês de nascimento. Tudo que a pessoa absorveu assim, de problema de, vamos dizer, encrenca do pai e da mãe, teve desavença, às vezes com o avô, às vezes é uma guria que engravidou meio nova, assim, que não estava esperando, né? E daí começa aquele conflito, tudo aquilo lá a criança vai absorvendo, aqueles problemas tudo, e vai crescendo com o quê? Com medo e vergonha. E daí, quando ela nasce, ela já nasce com problema de rejeição. Então, o medo e a vergonha faz com que ela se sinta rejeitada. Então, são pessoas assim que geralmente são bem magrinhas, elas são meio cabeludinha, geralmente usa óculos, elas têm os ossos bem pontudos, assim, os ossos bem pontiagudos, sabe? Tem um pezão largo, aqueles famoso pé de mata-pinto. Olha, atenção, o meu filho está aqui a ouvir, o Afonso, e ele é bem Tá. assim, ele já está ali a Deixa eu olhar para ver, mim, está a deixa eu ver falar o comigo. esquizoide aí, deixa eu ver o esquizoide aí. Tá aí? Tá, tá. Queres vir aqui? Não, ele não quer, Ele porque não o quer aparecer. esquizoide Eu não, sei não que não, o gosta de esquizoide não aparecer. gosta de aparecer, né? Não, não, Então eles não. estão envergonhados. Ela já não quis aparecer porque são envergonhados. Eles têm problema assim de que tudo que eles falar ou conversar com as pessoas, eles se sentem rejeitados. Só que aquilo lá, na verdade, não é que os outros vão rejeitar. Eles têm medo e vergonha que faz. Ó, medo, vergonha, traz a rejeição e daí traz a dúvida. Porque se eles se manifestar com os outros, se eles falar, eles sempre vão se achar julgados. Tem aquela rejeição de assim, se eu falar, eles não vão gostar da voz. Se eu, tipo assim, numa sala de aula, responder quando a professora pede alguma pergunta, eles vão dizer assim, se eu ir lá, eles vão rir da minha cara, meu jeito, bababá. Então eles têm muita rejeição, e aquela rejeição eles projetam nas outras pessoas. Só que as outras pessoas não percebem às vezes que isso aí. A outra pessoa não vai ver isso aí, mas eles têm aquela crença com eles, e daí eles ficam fechados no mundo deles. São pessoas assim que não gostam de sair muito, eles não gostam de balada, eles não se arrumam muito, geralmente eles usam aqueles moletom, aqueles calça, tudo meio soltona, assim, aqueles abrigos, geralmente eles gostam de abrigos, não gostam de andar arrumadinhos. Eles têm problema de relacionamento porque eles têm vergonha. As pessoas que conversam com um esquizoide, tipo a mãe e o pai, eles acham que eles não estão recebendo amor. Eles estão recebendo amor e estão passando amor, mas as pessoas não percebem isso, porque eles são fechados no mundo deles, que eles são taxados de pessoas frias, né? Mas é o jeito deles, só que para quem não conhece, é assim, mas aquela pessoa é fria, ela não conversa com a pessoa, não dá bola. Eles gostam muito de solidão, de estar em casa fechado. Eles têm muito problema de ouvido, problema de alergias, problema na pele. Eles têm muito problema na pele, porque quando eles estão conversando com as pessoas, assim, se eles são atendentes de balcão, de algum troço, assim, algum comércio, eles se sentem assim muito acuados. Daí, quando eles estão muito perto de alguém, eles começam a ficar com aquelas manchas no rosto, eles começam a criar problemas na pele toda. Esse é o problema do esquizoide, né? E daí eles não se relacionam muito, eles têm vergonha, eles gostam de andar no mundo da lua. Eles estão pairando no ar, assim, tu fala com o esquizoide, ele não está dando bola, isso, aquilo, mas são muito criativos.
são pessoas que... O nosso cérebro é esquizoide. Nós que criamos... Tudo que nós criamos, todos os traços é criado pelo esquizoide. A inteligência... Geralmente os esquizoides são cientistas, são pessoas que descobrem coisas que as outras pessoas não têm essa capacidade aquele paciência, aquele tempo de inventar coisas. Então estão no mundo da lua, pairando, mas naquilo eles estão pensando algo que os outros traços não conseguem pensar. E daí eles têm muito medo e vergonha, né? Então eles não se manifestam muito, eles têm problema eles não se misturam, eles ficam em casa, sempre parados, eles não gostam de baladas, não gostam de nada. Eles são, para trabalhar assim, o bom do esquizoide é bom, e se fosse que eles trabalhassem num escritório fechado, alguma empresa de tecnologia, eles são muito criativos, então teria que ser tecnologia, trabalhar em gráfica, pintar, inventar coisas. Eles são inventores, eles são pintor, inventor, eles têm uma coisa diferente dos outros traços, eles criam, eles são criadores. E outra, eles odeiam estar em contato com as pessoas, não gostam de abraço. Por isso que às vezes tem pais e mães que dizem assim, o meu filho não gosta que eu abraço, o meu filho não quer aquele carinho. Não, eles querem estar no mundinho deles, eles querem estar lá escondidinho. Eles não querem estar em contato com as pessoas. Tu quer ler a forma de os cumprimentar, não é? Eu agora já, quando eu vejo um esquizoide, eu já faço assim com a mão e eles já me... É fantástico, porque eles não gostam de aproximação. Eles não gostam de aproximação, eles gostam de distância. Eu até atendo uns quantos esquizoides, mas tem um que é bem esquizoide, sim. Eu já fico de longe, uns 3, 4 metros longe, não fico de frente com ele, sento meio de lado para não olhar direto no olho dele, porque ele se sente acuado, eles têm vergonha, eles têm medo, rejeição, e isso só o que acontece, é só porque eles têm aquilo lá dentro deles. Eu já peguei um esquizoide, bem esquizoide, e eu provei para ele, cara, se tu fazer terapia, eu vou te mostrar que tu tem medo e vergonha que vai te trazer a tua rejeição. Isso é o quê? Tu tá projetando, se o outro não projeta. Tu faz a terapia, tu vai ver que isso aí... O cara se destravou assim, meu Deus do céu. É uma coisa incrível o que mudou na vida dele, porque ele diz assim, como é que eu não percebi isso aí? As pessoas não percebem, ninguém nasce sabendo de tudo, né? Então, eles são, assim, muito, muito, muito envergonhados. Só que, ao mesmo tempo, eles são aquelas crianças educadinhas. Se tu ir passear num parente, eles não viram nada, eles não fazem aquelas perguntas idiotas, eles não são estripulentos, que nem tem muitos assim que vai virando tudo, né? Tem uns que chegam nas casas das famílias, depois eles dizem assim, meu Deus do céu, aquela criança só faltou virar a casa de perna para cima. Eles não, são todos educadinhos, todos centradinhos. Se eles fazerem uma pergunta, eles vão fazer uma pergunta bem consistente, assim, uma pergunta que eles não vão passar vergonha. Então, tem um lado bom. O esquizoide tem um lado criativo, educado, são pessoas assim que têm responsabilidade e tudo, só que ele é envergonhadinho, né? Ele tem a vergonha e o medo que traz a rejeição. Esses são os 3 problemas. Daí, a rejeição traz a dúvida. Por isso que eles têm medo de fazer alguma coisa, porque estão sempre em dúvida que eles vão ser rejeitados por causa do medo e da vergonha. É só quebrar essa barreira aí, o esquizoide, meu Deus do céu. Claro, daí ele vai usar os outros traços, né? Porque depois vem o traço do oral. Tu quer ler a pergunta que a guria fez aí? Ela fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que não. Deixa eu ver então. Não está a aparecer. Adorei o ponto em que demais os filhos, esse aí meu agora, estou pronta a mudar e resolver minhas dores internas. As dores internas é incrível, como as pessoas têm esses problemas de dores internas e elas não se dão conta. Elas não se dão conta porque o mundo às vezes para, porque é problema, porque só estraga o carro, as coisas dentro de casa, porque o dinheiro foge deles, porque vive com problema de saúde, porque que tem diabetes, bruxismo, fibromialgia, meu Deus do céu. Aqui no Brasil, o que tem de pessoas que eu atendo com fibromialgia, meu Deus, é muita, muita gente. Eu não sei se ali tem bastante também. Aqui também, sim, aqui também tem. Depressão e fibromialgia é uma das grandes coisas que tem aqui no Brasil. Ansiedade, depressão, muito, muito, muito. Depois, então, vem o segundo traço, que é o oral. Oral é quando a criança se sentiu abandonada no bercinho ali do primeiro ano ao segundo ano, que é o momento que ela mais necessita do aconchego da mãe, do afeto da mãe e alimento, né?
Então, se ela se sentiu, se ela teve a percepção na cabeça dela que ela não teve esse afeto de alma, de carinho e de comida, ou excesso de comida também, pode ser o falta ou excesso, ela começa a ter problema, ela começa a crescer e se torna uma pessoa que muito chorona. Tem pessoas assim, eu atendo pessoas assim que chora, e é bom chorar. É muito bom. Se as pessoas soubessem o quanto é bom chorar, tem gente que acha que é um defeito, não é um defeito. É uma qualidade que a pessoa tem. Aí no Brasil eu não sei como é que é, mas aqui sempre que alguém chora, cala o choro, não chora, porque é que estás a chorar? É sempre atribuído a algo negativo. Sempre. Negativo, né? Aqui no Brasil também, mas a gente que trabalha com isso, a gente sabe que é libertadora a pessoa que chora. Meu Deus do céu. Muito, muito bom chorar, porque no momento que a pessoa chora, preenche aquele oco, aquele sentimento de vazio que ela não sabe explicar. Ela chora, e se tu perguntar para uma pessoa chorando, por que tu tá chorando? Não sei, não sei. Ela chora por quê? Porque é um vazio, uma sensação que ela sentiu o abandono lá do bercinho da mãe, e aquilo lá foi projetado nela. Tá aqui uma oral. É. E daí o que acontece? Ela chora, e é muito bom chorar, porque na medida que tu chorou, preenche aquela sensação de oco, aquele abandono que a pessoa tem, e ela se acalma e tal. E se a pessoa não consegue chorar, ela começa a beliscar fome. Fome não é vontade de comer, não é fome, é vontade de comer. E o que acontece? Daí a pessoa começa a ser beliscona, tá sempre beliscando, ela vai na geladeira, ela come isso, come aquilo, vai no armário, pega uma rapadura, pega uma coisa ou outra, porque ela tem que botar alguma coisa na boca. Ela não entende que aquela sensação, aquela vontade de o bebezinho de estar lá mamando, entendeu? E daí são pessoas que reclamonas, são pessoas que estão sempre com problema na vida, eles estão sempre assim, parece que o mundo deles está sempre contra eles. Geralmente eles são com problemas de relacionamento. Por quê? Porque para eles, mesmo que eles tenham um relacionamento péssimo, pode estar casado 20, 30 anos com a pessoa, sabe que é um relacionamento tóxico, mas tem o quê? Tem alguém aqui me dando aconchego. O importante é o quê? Alguém está aqui me aconchegando. Isso é o que mais importa. E ela não se dá conta que aquele problema é o que? A oralidade que ela tem. Então, às vezes, eles trocam muito de namorado também. Por quê? Porque pega cada vez mais caco, porque pega pessoas com o mesmo sintoma, com o mesmo... É um encaixe. A pessoa precisa o quê? Uma pessoa precisa da outra para encaixar. Porque é onda, é energia, merecimento. Então as pessoas troca de relacionamento e não sabe por quê, o que está acontecendo, por que a vida dela está de cabeça para baixo, financeiro, tudo estraga, tudo apodrece. Por quê? Porque aquela oralidade, ela não sabe o que está penetrando dentro dela lá e está borbulhando e ela não entende por que está acontecendo isso. Quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Não, eu queria só dizer aqui adeus olá à Sandra Santos, que é também uma terapeuta. Fez comigo no domingo passado também uma live. Também trabalha especificamente com relacionamentos. Portanto, estamos juntos. É mais uma colega que está aqui a assistir-nos. Muito bem. Sim, realmente eu tenho um traço muito elevado de oralidade, portanto não vou chorar agora, porque pronto. E é muito bom chorar, as pessoas não têm ideia do quanto é gratificante, as pessoas assim, só que para uns, quem não sabe, chorona, tá com problema, isso, aquilo, é muito bom chorar, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, as pessoas que têm bastante oralidade, elas são pessoas que o que falta para ela, aquele carinho, aquele aconchego que ela sentiu lá do abandono da mãe, elas proporcionam para as outras pessoas. Então são pessoas assim que dão um aconchego diferente das outras pessoas, elas entendem melhor as outras pessoas. Elas são boas para trabalhar em atendimento de lojas, balcões, atendendo um açougue, numa padaria, principalmente loja de confecções de roupa. Elas têm um aconchego, elas gostam daquele afeto, elas gostam de carinho, elas gostam de ser abraçadas, então ela transmite para outra pessoa. Ela vai lá, ela atende melhor aquela pessoa, porque ela precisa daquele aconchego, ela precisa de alguém para estar por perto. Então elas não gostam de estar sozinhas, é difícil, a quem tem bastante oralidade, que não tem depressão, não gosta de ficar sozinha, gosta de estar sempre em agito. Hoje eu entendo porque que tem pessoas que às vezes vão numa loja, num mercado, e ficam um tempão, às vezes é para comprar 2 itens, fica 40, 50 minutos, 1 hora. Eu tinha clientes lá nos mercados meu,
que às vezes me dava uma agonia. Por que essa mulher está um tempão aqui e não vai embora? Eu ficava pensando, né? Hoje, eu lembrando do corpo dela, eu lembro que o que ela precisava, o que é isso aí, ela precisava o que? Matar um tempo, ela tinha que ter, demorar, que ali ela estava conversando, estava vendo uma cliente, estava vendo uma amiga, estava vendo uma pessoa, e tá ali preenchendo o que? Aquela sensação, daí se ela fosse chegar em casa sozinha, ela ia se sentir abandonada. É isso que acontece, a pessoas que têm bastante oralidade. E elas têm doença na boca, tem problema de asmas, diabetes, problema de ansiedade, tem muita solidão, um vazio, um oco assim que eles não sabem explicar. Sim, e às vezes está tudo bem e de repente fica tudo mal, não é? Porque As oscila bastante, né? Daqui a pouco elas estão faceira, eufórica, daqui a pouco é tipo uma bipolaridade, né? Que daí elas estão eufóricas, assim, querem abraçar poste, querem tão eufóricas, daqui a pouco elas estão com o mundo lá embaixo. E às vezes a gente não entende, né? Hoje a gente entende, né? Mas antes a gente não entenderia por que as pessoas estão assim. sim, e às vezes um abraço pode resolver isso. Um abraço muda toda a história da pessoa, né? Às vezes ela tá tão... Elas adoram ser abraçadas, elas adoram, assim, um cafuné. As pessoas, assim, que têm muita oralidade. Esse dia eu fazendo terapia com um rapaz, um homem, daí eu vi, assim, que ele era muito esquizoide, com um masoquista junto. Daí eu disse para ele, me passa depois a foto da tua mulher. Ele passou a foto e eu disse para ele, ó, tu abre o olho, tu dá mais carinho para tua mulher, que olha, ela gosta de carinho, tu é um cara que não dá muito carinho, e ela pode te cobrar isso aí. Daí ele disse, realmente, ele disse assim, nós já discutimos há poucos dias, porque ela estava reclamando muito que eu não dou carinho, que ela estava já de saco cheio, que não sei o quê. Eu disse, só no olhar a foto a gente já viu que ela tinha muita oralidade, né? Então, as pessoas... Cada um tem um pouco de cada traço, né? Então a oralidade, assim, é bola para frente, a pessoa assim que são bons para atender isso, aquilo, mas ao mesmo tempo eles têm muito problema financeiro, porque o mundo deles, geralmente, da pessoa que tem muita oralidade, os relacionamentos não dão certo, né? E quando dá certo, não é que dá certo, eles ficam muitos anos para quê? Porque o importante é ter alguém está aqui me aconchegando, alguém está me dando conforto, está ralando a pessoa, está tirando todo o dinheiro, mas ela tem alguém para estar aqui do meu lado. E como é o formato do corpo, dos orais? Os orais, geralmente, eles, se é por excesso, eles são gordinhos. São aqueles gordinhos meio parelho, que eles têm a barriguinha, não formato desde cima para baixo. Tem a tal da pochete, que a gente diz, né? Uma barriguinha mais soltinha embaixo. Eles são meio gordinhos, assim, meio parelho, de ombro para baixo, assim. Mas tem o oral magro, né? Que nem tu, que é magrinha, que tem oralidade também. Que é no oral na falta, né, que às vezes sentiu muito falta de alimento e sentiu aquela sensação de abandono, e daí são mais choronas. Geralmente quem chora são magrinhas, tem oral chorona gorda, mas é difícil. Geralmente as magrinhas que choram mais, né? E tem o buraco, o chamado buraco no peito. Há muitas pessoas que não sabem explicar porque é que tem um buraco no peito. Além de ter o buraco lá dentro mesmo, tem um buraco, se tu botar a mão assim no peito, tem um sinalzinho. Então, o que acontece? Eles são chorões, eles não sabem por quê, mas eles sentem aquele abandono que se sentiram abandonados lá no berço. É isso que acontece. Depois vem o psicopata. O psicopata é do 2º para o 3º ano, que a criança começa a querer engatinhar, já começa a caminhar, já está caminhando, né? Já começa a fazer as baguncinhas deles. Olha, só aqui uma à parte, para quem está aqui, e os nomes não têm a ver com... Os nomes às vezes assustam um pouco. Não é que tem transtorno de psicopatia, né? É o nome científico dos traços de caráter. Não é que ele que tem um transtorno que tem que ser tratado, não. Vamos já deixar o esquizoide, que é o psicopata e o masoquista. Parece nome feio, né? Mas pelo estudo seria isso aí. Mas não é que tem transtorno de psicopatia que a pessoa tem problema, não. É o traço que a pessoa carrega que não sabia, né? Então, daí é do 2º para o 3º ano, daí eu começo a fazer aquelas manipulação dele, ele se sentiu manipulado, ele começa a querer fazer as artezinhas, começa a fazer aquelas gracinhas, a criança começa a fazer a gracinha, chamar atenção, ele fazendo a gracinha, ele consegue o que ele quer, e daí eu começo a criar, se crescer, e se torna com o traço de psicopata, que é medo da manipulação. Meu Deus do céu, o psicopata odeia ser manipulado. Quando tu está falando com ele, ele já está articulando o que tu vai falar, ele odeia ser desmascarado.
tudo que ele faz, ele faz para as pessoas certo favor, certas coisas, mas pensando assim, tá aqui na minha mão, se eu fazer, eu tenho algo que se eu precisar dele, ele está na minha mão. Então, são pessoas assim muito comunicativas, são pessoas boas, atendentes para ser atendente de balcões, a ser diretor de empresa, ser comerciantes, tem muitos comerciantes psicopatas, eles têm uma comunicação, eles têm uma desenvoltura um pouquinho mais aguçada que os outros traços, porque ele está sempre pensando, está sempre articulando, ele tem medo de ser manipulado, então antes de ser manipulado ele tem que manipular, antes de ser mandado ele tem que mandar. Então ele odeia ser desmascarado, ele é uma pessoa assim que gosta muito de dinheiro, ele gosta muito assim de coisas únicas, vamos dizer assim, exclusividade. Se é uma cidade pequena, ele quer ter o carro que ninguém tem, ele quer ser exclusivo no veículo que ninguém tem, ele quer ter uma casa que ninguém tem. Então ele tem esse lado da manipulação, ele odeia ser manipulado. Meu Deus do céu, as pessoas emburentinhas, ficam emburadas, às vezes com a família, com os filhos, por alguma coisa, quer do jeito dele, que as coisas saem do jeito que ele quer. E se sair do contexto dele, às vezes tem psicopata que vira até meio agressivo com o marido, com a esposa, eles dizem barbaridades, bota as pessoas lá embaixo do chinelo, humilha, fala coisas que não tem nada a ver. Para quê? Porque ele está saindo do contexto dele, ele não pode perder o controle da conversa. Então, se eu fazer isso, aquilo, eu vou ter que... Eles humilham as pessoas. E assim, tem pessoas muito... Eles na dor podem ter ali várias facetas, não é? Para chegarem sempre ao ponto onde eles querem. Nós aqui costumamos chamar muito esse o traço de camaleão, não é? Porque ele muda conforme dá jeito, não é? Ele quer manipular, né? Só dizer aqui olá à Isabela. A Isabela Ribeiro também é analista corporal, também é colega, e está aqui a dizer, e não gosta de ficar a dever nada a ninguém. Sim, não gosta de ficar a dever, exatamente. Ele é um traço muito assim, meio falante, ele fala meio direto, ele diz na lata das pessoas o que ele tem que dizer, ele é assim meio que sincero nas palavras, sabe? Então, ele chega no lugar assim, chegando, sabe? Ele chega assim, não para se exibir, mas é o estilo dele, ele gosta de chegar, eu já tenho o queixinho, eu sou um pouquinho meio psicopata, ó, um queixinho mais avantajado, tenho o peito mais estufadinho, então ele chega no lugar chegando, assim, porque ele foi projetado para ser dono do capinado. Ele gosta de manipular, gosta de se demandar, ele gosta de ser o centro das atenções, gosta de dançar, gosta dessas coisas tudo. É sedutor, conquistador. Sem dúvida, sem dúvida. Ele gosta de se sentir bem, sempre vestidinho, gosta de se arrumar bastante. É um dos traços assim, que mais se arruma, junto com o rígido, né? Muito vaidoso. Então ele tem esse poder de jamais ser manipulado. Ele está falando com a pessoa, ele já está tirando um extrato, está tirando um raio-x do que a pessoa está falando, bababá, isso, aquilo, ele já quer... Como é o olhar? Como é que é o olhar O olhar do psicopata é sedutor, ele gosta de seduzir para conquistar aquilo que ele quer, ele é muito sedutor, ele tem um olhar assim meio sedutor. Sem dúvida, sem dúvida. E gosta de dançar, que nem eu disse, são pessoas assim que têm um semblante diferente para lidar com as coisas, ele tem um pouquinho mais de coragem de inventar tipo assim, se é um comerciante, ele tem mais coragem de fazer maior a empresa dele, ele é meio assim, bola para frente, sabe? Ele quer dizer assim, tu quer dizer para um psicopata que ele não consegue a coisa, é só dizer assim, eu duvido que tu consegue. Daí que ele vai provar, ele vai se dedicar, porque ele quer mostrar para ele que ele tem o poder, que ele é o dono do capinado. E no que diz respeito a sentimentos? Sentimento, ele é taxado assim de meio, quase que nem um esquizoide, né? Assim, sabe? Sim, ele demonstra que parece que não é muito amoroso, parece que não... Ele é assim meio... bem parecido com o esquizoide. Sim. Daí eu tenho o meu esquizoide, é esquizoide com psicopata. Portanto, foi difícil para mim, sendo oral, não é muito sentimento.
É, E depois da leitura ficou tudo claro, porque é. é só aceitar e respeitar É, pessoas do género respeitar os e dos traços das outros. pessoas e a gente saber lidar com eles, né? Daí o que acontece? Depois que a gente começa a saber as leituras corporal, como procede os filhos e o marido, a esposa, a gente vai mudar, porque a gente não sabia que tinha aquele conceito de lidar. Agora é totalmente diferente. Ah, eu não vou fazer tal coisa que eu fazia, não vou dizer tal palavra que ele é sentimental. Às vezes tem uns que não leva por desaforo, mas tem uns que qualquer coisinha, meu Deus do céu. Você Sem sente dúvida. assim todo cheio são desaforados, e não é, às vezes, que nem o psicopata. O psicopata gosta muito, ele é muito falante. Então, o psicopata, às vezes, ele tira o masoquista do sério, o esquizoide, assim, deixa meio triste, porque o psicopata, a essência dele é falante, é a pessoa, assim, comunicativa, é pessoas que me diz na lata, que ele tá, sabe, tem uma verdadeira, uma coisa assim que os outros traços não têm. É, Então ele é tem assim, muito aquela. autêntico, Tem, ele é muito autêntico, ele fala sim. o que está acontecendo, ele não é assim de rodeio de guardar as coisas, contrário do masoquista, né? O masoquista é todo centradinho, tudo certinho. Olha, vamos acelerar um bocadinho. Temos um quarto de hora, porque nós precisamos de cumprir 1 hora para depois também conseguirmos que fique gravado, senão depois o Instagram não nos deixa gravar. Também só nos falta falar de dois traços, não é? Vamos então para o Uhum. masoquista. Vamos para o masoquista. O masoquista é quando a criança está do 3º para o 4º ano, que ele começa a fazer as fezes, ele começa a fazer aquelas necessidades, e daí ele começa a soltar aquele cheiro, aquela coisa que ele não está entendendo o que está acontecendo. Papai e mamãe começam a reprimir ele, dizem, não faz isso, papai, é feio. O que acontece? Ele se sentiu humilhado. Então ele pensa assim, para mim não ser humilhado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer certinho, eu tenho que ser o filho queridinho, eu tenho que ser o filho que faz as coisas tudo certinho. E ele é projetado no subconsciente dele, ele começa a crescer e começa a ser moldado daquele jeito, porque ele precisa, para não ser humilhado, ele precisa fazer tudo certinho. Daí são pessoas que são ótimas para trabalhar em escritório, são todas centradinhas, porque eles fazem de tudo para não chamar a atenção do patrão. Então, para não ser humilhado, eles têm que fazer tudo certinho. Daí são pessoas que vão guardando muita mágoa dentro deles. Eles começam a fazer tão certinho, tudo certinho, que eles vivem só para os outros. Eles não sabem dizer não. O masoquista não sabe dizer não, então ele deixa de viver a vida dele para viver a vida dos outros, só para fazer pelos outros, ou ele deixa de viver porque tudo que ele fazer, ele acha que o outro vai ser incomodado. Ah, o irmão, o vizinho, o pai, a mãe, se eu fazer tal coisa, eu vou deixar outra pessoa descontente. Então ele faz tudo para agradar todo mundo. E aonde que tem um grande problema, né? O que a pessoa começa a fazer isso aí? Ela começa a ter muito problema de saúde, porque ela se fecha tanto, ela vira uma panela de pressão. Ela vai absorvendo o problema do marido, da esposa, do filho, do colega de trabalho, de todo mundo, e vai botando para dentro, vira uma panela de pressão. Daí não estoura para fora, estoura dentro do corpo. Daí tem problema de fibromialgia, intestino preso, tem problema de bruxismo, muito problema de bruxismo, problema de estômago, rins, todos esses problemas. Por quê? Porque eles não botam para fora. A vida deles é o quê? Fazer tudo para contentar todo mundo, só que daí eles não se contentam a eles. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. E como é o corpo do masoquista? O corpo do masoquista, ele é meio quadrado, é tipo um bloco. Ele tem os ombros e a cintura mais ou menos parelho. O abdômen dele, a barriga, o estômago é meio já desde cima até embaixo, assim, é uma barriga completa, não é aquela pochetezinha que nem oral. Geralmente eles têm a sobrancelha bem peluda, tem uns que tem até entre os olhos aqui peludos, sabe? Eles têm bem peludo. E o corpo, às vezes, geralmente é o corpo peludo. E eles são, assim, muito lentos, sabe? Eles são muito sentimental. Tudo que tu fala, assim, eles ficam sentido. Eles têm medo de... Eles nunca têm uma decisão. Eles estão sempre... Eles não tomam decisão. Eles sabem que tem que fazer tal coisa, mas não fazem. Às vezes eles ficam anos e anos no mesmo trabalho, porque eles têm medo de tomar decisão. Então eles pensam assim, eu tô aqui, para mim tá 20 anos no mesmo trabalho, tô ganhando pouco, mas tá bom, eu tô no meu conforto. Eu tenho medo do novo, do diferente. Então deixa eu aqui, que aqui eu tô com a minha vida mais ou menos. Então eles vão levando. Às vezes eles têm dinheiro, não trocam o carro, têm dinheiro, não reforma a casa, não faz uma casa nova.
eles vivem naquele mundinho do que tudo que eles falar para os outros, eles se sentem humilhação. Então eles não botam nada para fora de sentimental, eles não falam para os irmãos, para o pai, para a mãe, para os filhos, nada. Porque se eles pensarem assim, por que eu vou botar para fora minha informação se eu vou incomodar outra pessoa? Por que eu vou deixar outra pessoa incomodada? E o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai levar para outros, vai contar para os outros irmãos? Então deixa aqui comigo que eu sou forte, eu aguento e deu. Sem dúvida. É verdade. Eu costumo usar muito a expressão que o masoquista está na merda, mas está bom. Cheira mal, mas está bom porque já se habituou, está habituado e está muito bom assim. E pronto. E precisam de confiança. Precisam também de confiar muito, porque senão eles não falam, não é? Especialmente no que toca aos sentimentos deles. Os sentimentos deles. Eles guardam todo o sentimento deles, eles não falam nada para ninguém. Eu já peguei pessoas de se separar, não ficar sabendo que tiveram traição, eles ficaram 4, 5 meses para contar para o irmão, para os pais, e não tinha coragem, eles não têm coragem de botar para fora aquilo que está vibrando dentro deles. Então eles ficam assim, ó, eles guardam tudo para eles, eles não botam nada para fora, porque tudo que eles vão fazer, eles acham que vão incomodar os outros. Assim é o quê? Tem um passeio para ir, vamos a tal lugar, mas se nós ir lá, vou desapontar o fulano, o ciclano quer ir no outro lugar. Então, tudo que ele vai fazer, ele pensa que vai desagradar os outros, ele vive só em função dos outros. Pode ver que o masoquista, quem tem muito lado masoquista, ele posta pouca coisa no Face, no Instagram. Pode olhar, as postagens deles é 2, 3. Tem pessoas que ficam anos com Face, Instagram, e eles não postam nada, porque, por que eu vou postar? O outro não vai gostar, isso, aquilo, a fulana vai achar que... Todos eles têm um motivo para não... Eles não postam quase. Então, tudo eles acham que vão incomodar as pessoas. São muito certinhas, muito certinhas. Meu Deus do céu, eles acham assim que... Eu uso dizer que são engessadinhos, parece que eles são uns bonequinhos. Eles fazem tudo daquele jeitinho e deu. Ok, então, falta-nos falar do último traço, não é verdade? O rígido, né? O rígido é quando está dos 5 para 6 anos, que ele começa a descobrir a sexualidade. O que acontece? A criança está ali para os 5, 6 anos, começa a se apalpar, começa a sentir que ele tem algo estranho no corpo dele, e ele começa a sentir o que é aquilo, e bababá. Daí o rapaz se apaixona pela mãe e a menina pelo pai. E na cabeça deles, eles têm um triângulo amoroso. Daí eles começam a crescer, daqui a pouco tem 10, 12 anos, os pais começam a dormir separado, os filhos estão dormindo em outra cama e se sente excluído e traído. Então, o subconsciente deles é projetado que eles são sempre excluídos e traídos. Daí o que acontece? Eles têm muito medo da traição. Eles são pessoas que têm... Eles não gostam de pedir nada emprestado, eles odeiam pedir palpite para os outros, eles não gostam de pedir nada emprestado. Por quê? Porque tudo que eles acham que são perfeitos, então eles estão sempre em busca da perfeição. Eles acham que estão no pódio, daqui a pouco acham que não estão. Eles estão sempre se comparando com alguém, sempre se julgando assim, às vezes superior e às vezes inferior. Então eles acham que eles estão sempre em busca da perfeição, mas eles nunca encontram essa perfeição. Eles sempre têm alguém que eles querem estar melhor na vida que eles. Se um cara tem uma casa mais bonita, eles querem ter mais bonito. Se o cara tem um carro mais bonito, eles querem ter o carro mais bonito. Então eles estão sempre em busca da perfeição. E aquilo ali meio que dilacera eles por dentro, porque eles estão tão e nunca acham a perfeição. E eles têm muito problema de dor de cabeça, tem problema de... como é que se chama? Aquilo, labirintite, coisa assim, né? Porque eles ficam pensando muita coisa. Então, como estão em busca da perfeição, eles têm medo da traição, eles estão sempre com ciúme. Tem muitas pessoas assim, que têm muita rigidez, que são muito ciumento demais, assim, porque tudo, como eles foram projetados, que eles têm medo da traição e da exclusão, na cabeça deles eles têm uma segunda opção. Então eles começam a ter uma segunda opção, claro, lá uma segunda opção que às vezes nunca falou com uma outra pessoa, diz assim, eu vou te namorar, vou ficar contigo, mas na cabeça deles tem uma segunda opção e eles acham que o parceiro deles ou a parceira também tem essa segunda opção, e se eles não têm muita rigidez, eles não têm isso aí. Por isso que eles se tornam muito ciumentos, por isso que tem pessoas que têm muita rigidez, que estão sempre com ciúme, daí começa problemas sexuais. Eles começam a ter um bloqueio, eles começam a ter problema na sexualidade, porque eu preciso me afastar. Se eu não estou mais querendo relação com meu marido, minha mulher, então eu vou ter que ter um problema. Daí às vezes eles têm problema no útero, próstata, coisa assim, porque eles têm que ter um bloqueio.
eles têm também muito problema em se entregar, não é? Porque Se eles só se entregar, porque entregam pela metade, eles guardam sempre ali uma partezinha, não é? De reserva. isso, na relação eles têm muito problema de se entregar porque eles vão de corpo e eles não entram de alma. Então o que acontece? Às vezes eles estão com a cabeça deles lá no outro, principalmente no pai e na mãe, um exemplo, né? E daí eles não se entregam de corpo e de alma, eles se entregam só de corpo. E daí tem muitos problemas sexuais, daí começa o problema de encrenca de casal, e daí o que acontece? Eles têm que ter um corte, eles têm que precisar algum bloqueio para que, eu tenho que me afastar. E é por isso que eles criam muitos problemas sexuais. São Sem dúvida. pessoas que gostam de dançar, gostam de pódio, eles estão sempre trocando de serviço, às vezes até conseguem ficar mesmo no mesmo serviço, mas fazem vários serviços juntos. Eles pode ser trabalhar até tal hora num serviço, de noite outro, eles estão sempre em busca da perfeição, então eles começam muita coisa e acabam trocando muito de profissão. E outra, eles sempre têm duas opções para tomar na vida, eles não tomam nenhuma, estão sempre em cima do muro. Eles têm duas opções, são pessoas assim, indecisas que ela não toma decisão. E geralmente a mulher que tem muita rigidez tem muito problema com a mãe dela. Muito problema com a mãe dela. E a moça gosta de mostrar que ela se deu bem, que isso, aquilo que ela conquistou para o papai, e o rapaz gosta de mostrar para a mamãe, dizer assim, ó, a minha princesinha e o meu príncipe. Então, o que acontece? Eles têm muita busca da perfeição, daquela coisa assim, insaciável atrás da perfeição, que o rapaz mostra para a mãe e a moça quer mostrar para o pai que eles estão no pódio. Não é para se exibir, é para mostrar para os pais. E daí tem muito problema. Geralmente a moça tem muito problema com a mãe. Muito problema de. E aonde freia tudo, onde a pessoa tem problema com o pai ou com a mãe, freia todo o sistema. Daí freia problema de dinheiro, relacionamento, não sabe por que as coisas não dão certo, tudo estraga, tudo quebra. Sem dúvida. E o corpo do rígido, como é que é? O corpo do rígido é uma pessoa mais larga em cima e mais estreita embaixo. Então ela é tipo um cone invertido. Ele é tipo assim, tem o corpo mais largo em cima, a cintura mais estreita. Como se fosse Um cone. ah, um, um violão, não é? Assim, faz Também. ou seja, é um Isso, corpo com curvas. É um isso é. corpo com curvas. Ele tem uma cintura mais fina, mais acinturadinho. São pessoas bonitas. Como eles se sentiram excluídos e traídos, eles foram projetados para ser perfeitos. Então, para mim, ser perfeito, o que tem que ser? Lindo, maravilhoso. Então, as pessoas do traço de rígido são pessoas torneadinhas, bonitinhas, que às vezes a gente não entendia, porque às vezes uma moça linda, maravilhosa, casada às vezes com uma pessoa feia, né? Um cara assim todo feio. E daí o que acontece? Daqui a pouco surgiu o comentário, tu acredita que aquela mulher linda, maravilhosa, foi traído para aquele cara feio, aquele cara lá, que, meu Deus do céu. Aí que a gente, agora, depois de fazendo as leituras corporal, que a gente entende por que isso acontece. Porque aquela linda, maravilhosa, ela vibrou tanto na traição, vibrou tanto, porque ela tem aquele problema que ela foi o quê? O subconsciente dela diz que ela tem a segunda opção. Então ela acha que a outra pessoa também tem a segunda opção. Daí ela às vezes trai para dar o troco, ou ela emana a traição de tanto vibrar, tanto achar que está sendo traído, o que acontece? A pessoa trai. Aquele ditado, deixou de comer filé para comer garão. E Muito bem, muitas olha. vezes a gente vê os casamentos assim, às vezes ao inverso, né? Às vezes o rapaz, o homem bonito, e a mulher mais feia, isso, aquilo, e a pessoa feia trair aquele bonitão, aquela pessoa que tu olha assim, meu Deus do céu, um cara legal, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa bem educada, todo bonitão, e às vezes acontece isso aí. Por quê? Por causa do conflito da rigidez, né, que a pessoa tem. Olha, Denir, estamos aqui mesmo em cima do tempo. Aham, Agora, acho que foi fantástico para quem está a assistir e quem vai assistir depois também, para aham. perceberem o que é isto dos cinco traços, não é? Acho que ficou muito claro como é que funciona. Certamente muitas pessoas se identificaram ou pensaram em alguém com É, estes traços e estes problemas. Deixe-me aqui só para quem esteja interessado nas terapias, é só falarem diretamente comigo ou com o Denir, pelo Instagram de cada um, ou deixar depois mensagem também no vídeo, aham. nos comentários.
deixo ficar aqui só uma última mensagem para as pessoas que nos assistiram. A Sandra está-nos aqui a dizer ótima live. Obrigado, Sandra. Só aqui uma mensagem para deixar aqui a quem nos assistiu e vai estar a assistir e está a assistir aqui em direto. Foi muito legal, valeu a pena. Obrigado aí por ter feito essa live aí, tu que é de Portugal, que é uma cliente minha que eu atendo lá. O que acontece? As pessoas têm que se permitir e entender que a leitura corporal é um troço fantástico. A pessoa vai se reconhecer, a pessoa que ela não sabe o que ela tem dentro dela, ela vai entender porque todos os problemas de saúde, da onde se originou, por que vibrou, por que ela emanou. E é um troço fantástico, assim, as pessoas se renascem. Tem pessoas que dizem assim, me parece que tu tirou uma pessoa de dentro de mim e botou do lado de mim uma outra pessoa. É realmente isso aí, é uma coisa fantástica. É só quem entende o que acontece na mudança. Financeiro, em tudo, não é só saúde. Financeiro, relacionamento, tudo melhora. É uma coisa incrível. Saúde, profissional, tudo, É. todos os níveis. Fantástico. Então vá, show de bola, amei mesmo. Feito. Valeu, obrigado aí, valeu, foi muito legal mesmo. Então vá, muito boa noite, Nir. Feito. Tudo Boa bom, noite. é? Tchau, Feito. então. Tchau, tchau.